Olá pessoal, estamos aqui agora para falar sobre um assunto muito polêmico, sobre Trindade. Então, Mateus, o que seria a Trindade e o que você entende sobre o relacionamento do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo? Olha, Vitor, esse é um assunto bastante delicado porque se trata de um dogma, né? E o dogma é uma doutrina criada pelos homens baseado na fé. Não é necessariamente uma doutrina da fé, mas algo que é da fé estipulado pelo ser humano. E isso foi construído durante séculos e séculos. Então, tocar nesse assunto ou tentar trazer um ponto de vista diferente nesse assunto sempre vai ser delicado, sempre vai soar até mesmo como heresia. A gente tem que começar pelo começo. Acho que tudo funciona assim na vida, né? Então, lá em Gênesis está escrito assim: Bereshit bara Elohim. O Elohim do Gênesis não é Deus no singular. Elohim é deuses. Então, digamos que está escrito: no princípio criaram deuses os céus e a terra. E como é que você explica que deuses criaram o céu e a terra? Já não é bem diferente do que quando a gente lê na João Ferreira de Almeida, nas versões traduzidas que chegam aqui para nós? O que você acha? Sim. Já é Para diferente, muitos né? já começou a heresia aí, né? De Deus, esse papo todo aí. Para quem quer achar problema já é o suficiente para falar, tá vendo? A Bíblia é um livro de fábulas, não foi manipulado pelos homens, enfim. Então, se está escrito que no princípio criaram deuses, eu associar o deuses igual a pai, que normalmente a fé faz isso, né, trinitariana, que é o pai, né, princípio que o Deus, os céus e a terra, e aí quando ele fala, né, e disse Deus, haja luz, a palavra ali significa Jesus, né, o Yeshua, o Cristo, e o Espírito pairando sobre as águas seria a terceira pessoa. Mas se Elohim é deuses, não dá para associar deuses igual a pai, certo? Pai é uma figura, gênero masculino, o pai, artigo definido masculino, o pai, e é não é no plural. Então não dá para falar deuses igual a pai. Então o que a gente compreende sobre isso? Existiram e sempre existirão, não estou no outro lado, no além, para saber, seres espirituais. Ponto facultativo. A partir do momento que a gente tem seres espirituais, então, no princípio, criaram deuses, esses seres espirituais, os céus e a terra. E aí vai falar que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito, com artigo definido novamente, e em caixa alta, né? O Espírito seria o Deus da fé cristã. Seria o Yahvé, seria o Eu Sou Todo-Poderoso. Então, o Espírito pairava sobre a face das águas, e através desse movimento do Espírito, todas as coisas se formaram. Né? Então, para nós, né, associar Pai, Filho e Espírito Santo no Gênesis 1 é bem complicado. Eu vejo que existe sim uma participação do Filho juntamente com o Pai na criação, só que esse Pai é o Espírito. Você tem um texto de Hebreus que vai falar que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele é o Pai dos Espíritos. E a palavra diz que Deus é Espírito. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana lá no poço, né? Que Deus é Espírito e convém que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e verdade. Espírito e em verdade. E o convite do Evangelho é para que nós que somos filhos, ou seja, nós somos de carne e osso, criados, tenhamos uma vida espiritual. Sejamos mais seres espirituais do que materiais. Carnais. Então a gente tem carnais materiais. Então a gente tem um relacionamento daquilo que é espiritual, intangível, invisível e inexplicável com aquilo que é material, tangível, visível e explicável. E aí a gente tem lá em João também, no começo do Evangelho de João, dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho ele fez conhecer aos homens. E o Filho é a luz do
dos homens. O que é a luz? É aquilo que traz a clareza, a evidência. Então Cristo seria a exegese de Deus, a hermenêutica de Deus, ele que explicaria. Muito bom, muito interessante esse comentário que você fez, né? É como se fosse a maneira de Deus se revelar para nós. Não muda o fato de que Cristo é um ser diferente do Pai. Cristo é um espírito, eu chamo de coautor na criação. Porque apesar de não enxergar 3 pessoas lá no Gênesis, eu consigo enxergar mais de uma, porque também o homem é imagem e semelhança de Deus. Acho que é no capítulo 3 ali de Gênesis que já vai falar que façamos no plural. Sim. Façamos não precisa ser necessariamente 3. Se você já tem 2, já é façamos. Já é no plural. E se você tem Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio que eram deuses, a gente já tem um conceito de plural também. E não precisa ser necessariamente 3. Sim, e assim, Mateus, como a sua visão de Deus molda a sua vida em oração? Para quem você ora e como você ora? Como o em nome de Jesus, ele continua tendo o mesmo peso para aquelas pessoas que não são trinitarianas? Se você é trinitariano ou não, na verdade vai ter pouco efeito na questão da sua forma de se relacionar com o Criador. Porque vamos trazer aqui para o cotidiano, né, para a vida humana. Eu sou um pai, né, e eu tenho um filho. Então, como que você vai agradar um pai? Honrando o filho dele, fazendo bem para o filho dele. Sim. E o que o pai quer? O pai quer que o filho seja um sucessor. Ele quer sair de cena para que o filho apareça. Sim. Que o filho se projete. Né? E aí o texto vai dizer que o Espírito Santo já não ia falar sobre ele, mas que ia falar sobre o filho. Que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado e do juízo para confessar a fé em quem? No filho. Então a gente vê esse sentimento paterno no Espírito Santo, que não é Espírito Santo como uma pessoa, mas sim o Espírito do Santo, ou o Espírito de santidade, assim como Deus tem espírito de sabedoria, de poder, são 6 espíritos, coisas, né? O Espírito Santo, santo significa que é algo separado, reservado, único, e Deus é único. Qual é o primeiro mandamento? Né? Que só adorar somente a Deus, né? Deus é um só, você só tem um Deus. Então esse Deus é um Deus espiritual, e ele torna o Cristo que é criado também em Deus e o coloca como gestor do cosmo e herdeiro de todas as coisas. Filipenses 2 vai falar que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, né, no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele entrega ao Cristo, ao Filho eterno, a posição de Senhor da criação. Então ele é Cristo, Jesus, né, como a gente traz para o português, o Yeshua HaMashiach, né, antes mesmo disso, o Cristo eterno, ele é o Senhor da criação. Ele é coautor juntamente com o Pai, e o Pai, o texto também diz que ele entrega todas as coisas na mão do Filho, da gestão do Filho. Então, quando eu vou orar, né, só para não perder o fio da meada, quando eu vou fazer a minha oração, né, eu oro ao Pai, né, e eu menciono a questão em nome de Jesus, ou em nome de Yeshua, como uma validação da justiça que eu não tenho, pedindo socorro. Olha, eu estou te pedindo uma ajuda, eu estou te pedindo para perdoar os meus pecados, mas não é porque eu sou bom ou porque eu mereço, mas baseado na justiça de um outro. Quem é esse outro? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus. Então, você vai orar. Senhor, cura da enfermidade em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não tenho méritos, eu não tenho moral para chegar diante de Deus e pedir alguma coisa, a não ser agradecer. Então o nome de Jesus é o conceito do trono da graça. É o conceito de, se você não tem justiça própria, você se apoia na justiça de alguém. Então é sempre baseado em Cristo que a gente chega lá. Cristo é o caminho, não é o destino final. A gente tem que reconhecer a Cristo para chegar ao Pai. Né, receber a promessa do Pai. Né? Qual que é a promessa do Pai? É o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a essência do divino dentro de nós. Nós somos templo e morada
do Espírito, né? Do Espírito de Deus. Se o Espírito é de Deus, logo é Deus, mas é uma essência dele e não uma outra pessoa. É bem complicado você transformar Deus em pessoa. Deus não é pessoa. Deus é Deus. A única coisa que é pessoal é a figura do Cristo encarnado. Yeshua HaMashiach era uma pessoa. Só que o ser espiritual não é pessoa. A pessoa é muito pouco para definir quem Deus é. Sim. Inclusive eu te perguntei isso agora. Como você avalia os concílios históricos que formularam a doutrina da Trindade? Eles estavam errados em sua interpretação das Escrituras? A questão dos concílios, né, dos tratados, isso vem sendo desenrolado desde que o cristianismo ele se torna a religião oficial do Império Romano, né? Se eu não posso vencer a seita que está surgindo aí, que eles achavam que o cristianismo era uma seita, né? Eles eram denominados de os do caminho. Não conseguimos acabar com esses do caminho, então vamos transformar isso na religião oficial. Inclusive a mãe do imperador ali, se não me falha a memória, acho que era o Nero mesmo. Nero. Né? Ele conta tradições judaicas e outros livros de apoio de que ela se converteu ao cristianismo. Então a mãe do imperador se converteu ao cristianismo. A gente não consegue acabar com esses caras. Vamos fazer o quê? Então vamos adotar a religião dos caras como a religião oficial e vamos fazer um sincretismo religioso, que é uma política de guerra que você aprende, não precisa ir na Bíblia e na história só do cristianismo para ver como você doutrina e modifica e controla um povo através da religião. No próprio Brasil, né, o que aconteceu ali com o catolicismo e as religiões afro, né, o sincretismo religioso que foi feito, Sim. Você vê depois como isso influencia até os dias de hoje e reverbera uma situação de poderio de um povo sobre o outro. Então isso não é só uma questão do cristianismo, né? Isso é algo que é uma estratégia inclusive de guerra, de imperialismo, de dominação cultural. Então só para voltar lá e não perder o fio, a gente tem lá em 325 o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia pelo imperador Constantino, que começou a organizar todos esses dogmas, que é a forma que eu vou interpretar e doutrinar de forma humana aquilo que eu acho que é a fé, né? E isso vai avançando até chegar em 381 com os imperadores ali Graciano e Teodósio, e aí eles fazem o Credo de Nicéia e estipulam realmente a questão da Trindade, né? Como Deus em 3 pessoas, né? Que eu acho bem difícil já considerar Deus pessoa e ainda mais 3. Né? Então, mas aí trazendo dentro desse conceito, você tem a Trindade estabelecida de forma oficial, né, na igreja a partir de 381. Eu acho interessante a gente mencionar também que não chamaram os judeus para esses concílios, para esses tratados, né? Sabia dessa. Não, os judeus não foram convidados a participar disso. Por que será, né? Interessante. Por que será, né? A gente tem... Será que a gente já não tem um histórico de perseguição do povo judeu desde que o mundo é mundo? Né? E a gente tem algo bem interessante que... O que diferenciava os israelitas, né? Israel das outras nações desde o Antigo Testamento? O fato de serem um povo de um Deus só, né? Monoteísta. Porque todas as outras religiões tinham um panteão de deuses. Tinha o Deus da agricultura, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, o Deus do amor, o Deus da guerra, em todas as culturas. E o conceito trinitariano, ele também é algo que é de outras culturas. E isso é feito, lembra do sincretismo? Sim. Vamos fazer também o cristianismo algo trino. Então você tem os egípcios, você tem Horus, Ísis e Osíris.
Aí nos gregos você tem Zeus, Maia e Hermes. Os romanos, Júpiter, Juno e Minerva. E até mesmo os nórdicos, que a galera da geração XYZ, não sei, Sim. vai captar bem por causa do filme dos Vingadores, da Marvel e tal, né? Você tem ali o Odin, você tem o Thor e o Freyr. Só que aí eles tiraram o Freyr e colocaram o Loki porque tinha que ter um vilãozinho, né? Na história. Então você tem um conceito de 3 deuses em várias culturas. E aí, por que não o cristianismo? Vamos adotar isso também. Então você tem o Deus Pai, uma pessoa, Deus do Espírito Santo, outra pessoa, Deus Filho, outra pessoa, e Deus Espírito Santo, uma terceira pessoa. Sim. E que teólogos você segue? Que linha teológica você segue para se basear nesses seus argumentos? A gente estudou um pouquinho de várias coisas, né? A gente já está nessa jornada de buscar a Deus, porque o princípio elementar de todo cristão é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho que ter esse desejo de torná-lo conhecido. Até mesmo na eternidade, eu acredito que a graça da eternidade, né, o prazer da eternidade, a motivação de viver eternamente é o deleitar-se em conhecer e conhecer e conhecer a Deus, né, como Paulo vai escrever, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, do poder. Então, Deus é uma fonte inesgotável que você bebe dessa água todo dia e ela vai te limpando, e quanto mais você bebe, mais você quer, e nunca, apesar de trazer a saciedade, você nunca vai ser um recipiente perfeito para comportar toda essa água que a gente está falando. O ser humano é só um potinho que é derramado gotas de um oceano nele. Porque o que a gente tem hoje de Deus, de unção, falando a nível mundial, é muito pouco. Eu não me considero uma pessoa cheia de Deus. Quem tem a ousadia de falar, nossa, eu sou cheio de Deus, eu tô cheio, sabe a pessoa que fala assim, nossa, tô cheio, tô cheia, nossa, tava cheio hoje, só porque pregou bem, só porque a igreja deu uns glória a Deus, aleluia, entendeu? A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Paulo, quando desce após o naufrágio em Malta, ele cura o imperador ali da ilha, né? E depois trazem todos os outros enfermos da ilha de Malta, ele cura todo mundo. A cobra morde o cara não morre, né? Outros foram queimados, tentaram queimar, né, numa fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Na verdade, Ananias, Azarias e Misaías, que tiveram nomes trocados pela Babilônia. E, cara, que experiências, que sobrenatural esses caras viveram. Por quê? Porque eles tinham muito de Deus. Hoje a gente não tem nada, a gente não tem nem fé para orar por uma dor de cabeça. A nossa fé... não é verdade? Não é verdade? Hoje, né, eu vou rasgar o verbo aqui, vou falar. Tem gente que está pregando e está atraindo a esposa com a pessoa do círculo de oração nas igrejas. Tem gente que acaba de recolher a oferta, vai para essa linha e já separa uma parte ali da comissão. Não estou querendo criticar igrejas, porque eu faço parte de uma e existem igrejas sérias, existem igrejas compromissadas. Mas quantas coisas as pessoas fazem errado, e o pior de tudo não é aquilo que você faz errado do lado de fora, é aquilo que você faz errado do lado de dentro, que realmente prova que a tua consciência está cauterizada. Porque a pessoa que quer pisar na jaca e tá do lado, pisar na lama, né, tá do lado de fora, né, ela não afronta tanto a Deus quanto alguém que está ao mesmo tempo servindo a Deus e servindo o diabo. Acho que isso é gravíssimo, né? E a gente tem muito pouco de Deus, né? Então eu venho buscando já entender cada vez mais sobre Trindade, sobre Deus, sobre vários assuntos há alguns bons anos. Tive uma fase da minha vida, alguns amigos talvez que nos assistam vão saber do que eu estou falando, que eu parti para uma linha do unicismo, né? A linha do unicismo é aquela linha que entende que Jesus, o Pai, realmente e o Espírito Santo é realmente só uma pessoa, né? E tudo está centralizado em Jesus.
né? E só existe Jesus como Deus, né? Jesus é o próprio Pai encarnado. E para tentar entender aquilo que ninguém consegue explicar, né? Porque todo mundo que tenta explicar a Trindade acaba falando, eu não sei, mas é isso aí, tá? É isso e pronto, e acabou. Goela abaixo. Então, me incomodava, né? Poxa vida, mas tem que ter uma explicação. Como assim 3 em 1? É que nem um shampoo, que é shampoo, condicionador e hidratante ao mesmo tempo. É que nem o ovo, que é a casca, a clara e a gema. Eu queria entender esse negócio da Trindade. E aí eu fui para essa linha do unicismo, né? Achando que talvez a resposta estivesse ali. E acabei me frustrando, arrumei problemas para minha cabeça, fiquei praticamente brigado, não deserdado, mas brigado com meu pai, quase que 6 meses, com um clima estranho, porque ele tinha uma visão diferente dessa. E aí eu resolvi voltar para o trinitarianismo, mas a conta continuava não fechando. Eu resolvi voltar só para ficar em paz com os irmãos e não ser o que parece que causar confusão, o herege, o cara que quer trazer polêmica dentro da igreja. Só que, cara, essa conta não fechava. E hoje eu entendo a minha fé, o meu entendimento hoje é que você tem o Pai e você tem o Filho. O Espírito Santo é a figura do próprio Pai. E aí eu vou trazer aqui para você alguns textos que eles são vetoriais, ou seja, eles são textos que se conectam e formam uma base, né, sólida. Se você tem ali em Ezequiel 36, 27, deixa eu ver se eu abro aqui, Ezequiel 36, 27, aqui ó, tá escrito assim, ó, tô lendo na NVT, é uma linguagem que facilita um pouco, mas não fica um texto tão chulo que nem é a linguagem do dia de hoje, né, na minha opinião. Está escrito assim: porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Então aqui é o Pai falando, né, o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, no Antigo Testamento. A gente está contextualizando aqui o Antigo Testamento, Ezequiel, né, Ezequiel profeta ali no exílio babilônico, e ele vai falar, porém, né, o Deus falando, porém dentro de vocês meu espírito. Meu é pronome, né? Meu não é outra pessoa, é meu. Certo? Certo. O seu espírito é seu. Não é, o seu espírito não é outra pessoa de você mesmo. Concorda? Então meu é o quê? É um pronome. Minha propriedade. Né? É minha propriedade. Então é o espírito de Deus. Então logo a gente está falando de Deus. Então a gente está falando que o Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa. Né? E aí repartido entre nós o Espírito Santo seria uma essência de Deus dentro de cada um de nós, que só foi conquistada por causa do sacrifício perfeito de Cristo, que deu direito para a gente receber essa porção, assim como Eliseu pediu para Deus uma porção do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Elias. Ele pediu uma partícula, uma parcela, que é um pouquinho mais do que ele tem da tua presença em mim. Então o Espírito é de Deus. Então o Espírito de Deus é Deus. E se é o Espírito, e Deus é o quê? Santo. Logo o Espírito Santo é Deus. Né? Então estamos falando da mesma pessoa, do Pai aqui. E aí você tem também, ainda no Antigo Testamento, esse aqui acho que minha memória não vai falhar, Joel 2, 28, né? É aquele texto lá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Naquele dia futuro, né? Tá falando pós a vitória na cruz do Calvário. Sim. É a base que Pedro vai pregar ali em Atos 2, e a descida do Espírito Santo, né? Onde todos receberam uma porção de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus na vida deles. Então assim, derramarei do meu espírito, novamente meu, pronome pessoal. Não é, derramarei de outra pessoa, vou enviar outra pessoa, nos últimos dias vou enviar outra pessoa sobre vocês e vocês terão sonhos e visões. Não, derramarei do meu. Então é uma partícula do Pai, uma partícula de Deus, do Pai, dos Espíritos. E isso então seria o batismo do Espírito Santo? Aí já dá pra fazer um outro vídeo, né? Daí é outra coisa. Dá pra fazer outro vídeo, né?
que também é bastante polêmico, a gente pode entrar nesse assunto. Eu acredito que o batismo, a palavra batismo é imersão, né? Está imergido. Sim. Independente se o batismo é por aspersão, se é por confissão de fé ou imersão, independente da forma de batismo, né? Mas trazendo o conceito de imersão você tem um copo de água e você tem aqui um algodão. Você coloca esse algodão dentro desse copo de água e ele foi imergido na água. Então, o batismo com o Espírito Santo é quando você imerge dentro do Espírito. Ou seja, é o fato do Espírito Santo vir habitar dentro de você. Sim. E eu acredito que a questão do batismo com o dom, ele é e não é ao mesmo tempo. Por quê? Não tem como você ter o Espírito Santo dentro de você e não ter nenhum dom. Isso não tem como. Agora, de que o dom, aí já seria um outro gancho dentro desse assunto, né? Que o dom do Espírito Santo é somente evidenciado através de dom de línguas, aí também já não faria tanto sentido. Porque Deus distribui dons aos homens, e um vai ter um dom, outro vai ter outro dom. Então não dá para dizer que um dom específico significa que a pessoa tem o Espírito Santo, é batizada no Espírito Santo de Deus. Sim, não quer dizer que a pessoa não falou... E se não fosse o falar línguas, se fosse pregar? Isso. Então todo mundo que prega tem o Espírito Santo, e quem não prega não tem o Espírito Santo. Todo mundo que canta tem o Espírito Santo, quem não canta não tem. Todo mundo que ensina tem o Espírito Santo, quem não ensina não tem. Então só você trocar o dom de línguas por qualquer outro dom, você vai ver como é ridícula essa abordagem de falar que tem Espírito Santo só quem fala em línguas. Apesar de que eu creio no dom de línguas, eu tenho este dom e é uma parada muito doida, né? Difícil de explicar, mas um dia eu posso trazer uma explicação, da minha opinião a respeito sobre isso, né? Eu tenho isso dentro de mim, arde, queima realmente, é um negócio que vem assim muito maluco, né? E às vezes tem até um acompanhamento de interpretação daquilo que você acabou de falar na língua estranha. Mas vamos tratar desse assunto em outro momento, né? Só para responder a tua pergunta. Não sei se eu acabei devagando nos meus pensamentos. Não. Mas então, como você explicaria a sua crença a alguém que cresceu em uma tradição que ensina a doutrina trinitariana? Você acha que teria uma forma mais enxuta? Vamos tentar responder com alguns textos bíblicos, né? Você tem ali um conceito interessante, ainda pegando o gancho de Ezequiel, né, que fala que porei dentro de vocês o meu espírito, para que não pequem contra mim, guardem os mandamentos. Joel fala que nos últimos dias derramarei o meu espírito novamente, né, algo possessivo, próprio da pessoa. E aí você pode trazer ali um entendimento de... deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui. É João capítulo 20, versículo 21 e 22. Deixa eu ver se eu abro rapidinho aqui. Talvez seja a sua dúvida. Talvez você já leu esse texto, você que é cristão, você que é um estudioso da Bíblia, já leu esse texto e ficou na dúvida. Mas como assim? O Espírito Santo não desceu lá em Atos 2? Como é que Jesus vai falar de Espírito Santo aqui? João 20, do 21 e 22. Jesus apareceu, né, aos discípulos pós-ressurreição. E o texto vai dizer, mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Mas espera aí, não tinha que esperar 50 dias em Jerusalém para a descida do Espírito Santo? Então Jesus já soprou o Espírito Santo aqui antes do dia de Pentecostes? Jesus, Colossenses vai dizer que ele tinha a plenitude da divindade. Jesus era literalmente cheio do Espírito Santo, e ele podia ser chamado Deus na face da terra porque Deus habitava plenamente nele. Ele tinha 100% da porção, por isso que ele era 100% homem, 100% Deus. Então, e o Espírito, a palavra Espírito, né, é Ruach, que é sopro, né? Então Jesus sopra o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo em plenitude poderia soprar o Espírito Santo sobre a vida de alguém. Então Jesus soprou sobre os discípulos,
É um começo da profecia de Joel, e lá em Atos 2 depois vem a descida do Espírito Santo, né, que seria esse revestimento para todas as outras pessoas que estavam ali, né? Então, o que você me perguntou mesmo? Eu acabo perdendo. Como você explicaria a sua crença para uma pessoa que cresceu na doutrina trinitariana? É assim, então. Existe um Deus e Pai, esse Deus tem um Espírito, né? Porque Deus é Espírito. Esse Espírito logo é santo. A principal qualidade de Deus é santidade. Você não vê na Bíblia nenhum texto que vai dizer assim, poderoso, poderoso, poderoso. Ou justo, justo, justo. Bom, bom, bom. Mas você vê texto na Bíblia dizendo que ele é santo, santo, santo. Para deixar bem claro que esse é o principal atributo divino. Então, se Deus é Espírito, logo o seu principal atributo é a santidade. Então, logo, o Espírito Santo é o Pai. Porque a própria palavra Espírito Santo não é Espírito Santo. É Espírito de Santidade. Ou Espírito do Santo. É uma característica do Espírito. E Deus é Espírito. E as pessoas que já fizeram orações para o Espírito Santo, elas estariam de certa forma equivocadas, porque estariam orando para o próprio Deus, então. A palavra diz que Jesus Cristo é o nosso intermediador, né? Eles estão orando pelo próprio Deus, mas eu acho que Deus ele se preocupa muito mais com a nossa conduta do que a nossa oratória. Ele se preocupa muito mais com as nossas obras do que com o nosso discurso. Sim, sim. Então, voltando, Deus não quer que você seja o teólogo, a teóloga perfeito, perfeita, que entende tudo da Bíblia, que tem a interpretação correta sobre trindade, sobre atributos de Deus, sobre dons espirituais, frutos, sobre escatologia. Isso, Meu Deus, escatologia. que a cabeça da gente vai, né, tanta coisa. Se a prece é posta, ele não está tão preocupado com isso, ele está preocupado com a tua conduta e a tua fé genuína. Então, se você é trinitariano, mas você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados, porque você não tem justiça própria, e você se apega a isso, né, e você entender que o Espírito Santo é de alguma forma uma outra pessoa te ajudando nessa caminhada, eu acredito que no final das contas não é isso que vai deixar de você de dentro ou fora, né, na reta final ali da eternidade. Eu acho que é muito mais a sua conduta e a sinceridade de como você crê com aquilo que você recebeu de informação. Sim. Essa é a minha opinião, né? E aquela frase, essa frase é famosa, de que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Se aplica também nessa ideia? Sim. A palavra diz que ele em Filipenses 2, não tendo como usurpação, ou seja, não querendo ser igual a Deus, ele se despiu, né, da sua glória, né, se fez homem semelhante a nós, né? Em tudo foi tentado e tal, e depois Deus o exalta. E lá no Evangelho de Mateus, logo após a genealogia de Jesus, vai falar que Maria, né, Maria engravida do Espírito Santo. Olha só que contraditório. Se Maria engravidou do Espírito Santo, só que o pai de Jesus é Deus Pai, então Jesus é filho da terceira pessoa. Né? Você pegou aqui o trocadilho? Maria diz que ela engravidou do Espírito Santo, só que o pai de Jesus é o Deus Pai, né? E aí, como é que você explica isso? Sim. Né? Então você tem... o que você perguntou mesmo de novo? Da questão de como Jesus é 100% homem, 100% Homem, 100% Deus. Porque tem... Então ele é gerado pelo Espírito Santo, né? Logo ele não tem a semente do pecado de Adão, né? As mulheres me perdoem, não é nenhum tipo de machismo, né? Porque hoje tá todo mundo tão dodóizinho na internet que a gente tem que ficar preocupado. Tem que ficar pisando em ovo, vai pisar em ovo, né? Mas é simples. Vamos falar o seguinte. A Maria ali, ela foi o forninho, só que não teve sêmen masculino. Ele foi gerado do dom divino, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, e ela foi, o ventre da Maria ali foi a incubadora, foi, né, o útero dela foi o forno ali,
para Jesus nascer, né? Não foi um processo natural de homem se relacionando com mulher. Então ele vem de uma semente divina, né? E pouco se tem de informação sobre a infância de Jesus, né? Só que a gente tem ali depois, quando chega no batismo, né? João Batista tem uma visão de descer, como se descesse sobre Jesus, né, uma pomba e repousasse sobre ele. Então existem duas linhas ali de entendimento, pelo menos. Uma de que nesse momento Jesus foi revestido 100% dessa essência divina, e ali ele se tornou 100% Deus. E existe outra linha de que ele já era, mas era apenas um sinal de confirmação para João Batista testificar e falar para os seus discípulos: não segue mais eu, mas não sigam mais a mim, mas sigam a ele, porque ele é o Cristo prometido, ele é o Messias, né? Então Jesus foi gerado pelo Espírito, então logo a essência dele é Espírito. Então se o Espírito é Deus, Jesus é 100% Deus, e independente se ele teve a plenitude de revestimento no batismo, quando fala: esse é meu filho amado, que Deus Pai fala, né, do céu, né, segundo a visão de João Batista, a quem me alegro, me comprazo, né? Independente se naquele momento ou não ele recebeu uma habilitação, digamos assim, um aval: tá liberado agora, começa a ter um ministério, tu tá cheio, tá aqui, todas as cartas na manga, vai pra cima, né? Então, de qualquer forma, desde o ventre ele já tem essa essência divina, então ele pode ser 100% Deus. E explicar 100% homem não faz necessidade, porque ele sangrou, né? Enfim, morreu, sofreu, enfim. E o que você diria aos cristãos que afirmam que a rejeição da Trindade é incompatível com o cristianismo bíblico? Não é incompatível, né? É difícil falar em incompatibilidade, porque uma coisa que, se eu fosse me envergonhar da fé cristã, eu me envergonharia da quantidade de opinião e linha teológica que tem. Você pega quase todas as outras religiões. Eu não vou ficar citando nome aqui, porque eu não tenho nenhuma missão aqui de afrontar qualquer outra religião, ou estou desesperado para que você levante a sua mão aí e aceite a Jesus, porque Jesus tem que aceitar a gente, né? Não a gente que tem que aceitar ele, para começo de conversa. Apesar de que o desejo de Deus é que todos cheguem a um conhecimento, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Não é incompatível, porque até os próprios trinitarianos, eles falam que 3 é 1. Então, se eu estou falando que eles falam que 1 é 3, né, na verdade, isso. E eu tô aqui falando que 3 é 1, mas na verdade eu estou trazendo como se fosse um conceito dualista, né? Estou falando que o Espírito Santo é o Pai e o Filho é uma outra pessoa. Então eu estou trazendo duas pessoas, né? Estou trazendo duas pessoas, e eu não estou trazendo elas em igualdade, como se fossem duas que são uma pessoa só, né? Eu acho complicado falar que é uma heresia, que isso é contra a fé cristã, porque essas rixas são os que nos dividem, né? Eu continuo crendo em Deus, independente se você crê que ele é diferente do Espírito Santo e ele é diferente de Jesus, enfim. Mas eu continuo crendo em Deus. Você também crê em Deus, você crê em Deus. Nós cremos em Jesus, o caminho é Jesus. E a palavra diz que o Espírito Santo não falaria, reforço isso, não falaria de si mesmo, mas falaria de Jesus. E Jesus é o caminho para chegar ao Pai, né? E eu só vou completar com um detalhe: você tem Jesus na destra do Pai, né? Sim. Você tem isso, falar que ele está à destra do Pai, no trono da graça. Você tem essa citação do trono da graça em Efésios, né? Em Hebreus. Você tem Apocalipse falando que Jesus está à destra, né? Só que você não tem em nenhum momento do livro de Apocalipse a menção do Espírito Santo. Se você prestar bastante atenção, não tem. E se tem um trono do lado direito, e por que não tem um trono no lado esquerdo e o Espírito Santo está lá? Num trono no lado esquerdo. Citado, né? Nunca foi citado, né? Esse detalhe, né? Então é algo bem interessante, né? E a gente tem uma questão aqui que
fala em Apocalipse 14:1, fala ali dos 144 mil. Não vamos entrar também no mérito de quem são esses 144 mil, mas falam que eles receberam o selo de Deus. E eles não, né, e eles são salvos, preservados, enfim, por causa do selo de Deus na testa. E a gente tem em Efésios 1:13 falando do selo do Espírito Santo. Então você tem o selo de Deus e o selo do Espírito Santo. Então será que são selos diferentes? Fica a interrogação para você. Se a gente está defendendo aqui uma linha de que Deus é Espírito e a principal qualidade, característica do Espírito de Deus é ser santo, ou seja, o Espírito Santo é o próprio Pai, você teria um selo de Deus uma coisa e um selo do Espírito Santo outra? Ou estão falando do mesmo selo? Né? Então, eu acho, né, minha opinião sincera, de que o selo do Espírito Santo e o selo do Pai é o mesmo selo. É você nascer de novo e receber, né, um novo Espírito, né? Essa essência divina fazendo parte de você, completando a boa obra que ele começou, né, na nossa vida, né? E qual seria a sua interpretação de Mateus 28:19, onde Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Então, esse texto eu peguei aqui, eu tenho uma Bíblia aqui, que ela é o Novo Testamento judaico, traduzida por um judeu convertido, né, um judeu messiânico chamado David H. Stern, tá? Ou seja, nada melhor do que um judeu nativo para fazer uma tradução mais fiel, né, do escrito. E Mateus 28:19, né? Vamos abrir aqui esse texto, né? Aqui está escrito assim: portanto, vão e façam talmidim é discípulos, tá? Ele usa alguns termos no original. Dentre pessoas de todas as nações, imergindo-as, lembra do conceito da imersão, né? O texto já aqui, ó, como já é diferente. Imergindo-as na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh. Então, a realidade não é em nome de. Percebe a diferença? Sim. Como que é a que você falou aí? Batizando em nome de. Em nome do Pai, do Filho. Em nome de é Santo. diferente de imergindo na realidade. Imergindo na realidade é conscientizando da realidade do Pai, e do Filho e do Ruach HaKodesh, que ele coloca no original. Então seria assim: trazendo o entendimento, porque o Filho veio para quê? Para revelar o Pai. Lembra da mulher do poço, né? Jesus fala que Deus é Espírito e convém que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. E entender essa realidade de que Deus é Pai, Deus é Espírito, Deus tem filhos, os homens são filhos e Jesus é o primogênito de toda a criação, né? Ele era o unigênito e se tornou primogênito para que todos nós pudéssemos adentrar na salvação. Por isso que Cristo compra para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, porque ele imerge as pessoas no Espírito de Deus. Ele vai, acho que é a primeira, deixa eu ver, eu anotei aqui, acho que algum texto ali em Coríntios que vai dizer que Jesus, ele é o segundo Adão e ele se torna Espírito vivificante, capaz de conceder vida. Sim. Então Cristo, ele se torna, né, através do sacrifício perfeito, ele se torna um Espírito vivificante para conceder vida. Então Cristo concede a todo aquele que nele crê o direito de ser chamado filho de Deus. E todo filho de Deus tem essa essência do Pai dentro de si. Aí você vai ter lá em João, depois. Em João, você tem o texto que vai, João 14, né? Que vai falar, vou deixar o Consolador, a mesma coisa, é espírito de consolo. Não é uma pessoa, o Consolador. É um espírito, vou deixar o espírito de consolo, né? Jesus vai falar ali em João 14 também, que o mundo não conhece, mas vocês já conhecem. Por que ele já conhece? Porque Jesus tinha 100% do Espírito. Então ele se relacionava com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Pai, estava em Deus. E Jesus e o Pai são... Então Jesus estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus e é o Pai.
Então por isso que Jesus começa falando que ele e o Pai são um. Eles já se relacionavam com o Espírito Santo, mas eles não tinham ainda o Espírito Santo. Aí por isso que Jesus vai falar também, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir, porque eu preciso morrer para justificar vocês, para esse 100% que eu tenho aqui, tenha 1% em cada um de vocês, para que eu possa me tornar o Espírito vivificante, capaz de conceder vida. Então só tem vida eterna quem tem o Espírito Santo de Deus. O único jeito de eu chegar próximo do Sol e não morrer é se eu me tornar do mesmo material do Sol. Uma estrela, né? Se eu me tornar tão quente quanto o calor do Sol. Então Cristo faz isso por nós. Ele nos dá essa essência divina. É que não tem como algo que está mergulhado na água, eu jogar mais água e falar que o negócio ficou mais molhado. Não existe isso. Então, então o que Cristo faz? Ele nos imerge para que nós tenhamos esse mesmo DNA espiritual, digamos assim, divino, para que a gente possa adentrar também pelos portões celestes, né? Levantai as portas, vossas cabeças, entre o Rei da Glória e tal. Então, o selo do Espírito Santo também é esse gatilho, essa dádiva, esse como se fosse o QR Code da leitura ali do portão do céu para tu entrar. Tu precisa ter essa essência divina para passar, senão vai fazer vão te revistar e vão te mandar para outro departamento. Isso. Seja lá o que for, se vai ser um descarte ou uma tortura, enfim, já é um tema para um outro assunto, que é bem interessante também. Sim. Né? Então seria mais ou menos isso. Não sei se eu consegui ser claro aqui nas palavras e responder. Sim, mas daí a compreensão de que se a Trindade existe ou não, ela é essencial para a salvação de uma pessoa? Mas para mim mudou. Por que mudou? Porque se eu tenho só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, por que eu tenho que ter uma terceira pessoa gemendo com gemidos inexprimíveis para mim? É como se essa pessoa deixasse recado para o Cristo e o Cristo deixasse recado para o Pai. Não faz tanto sentido. E se eu sou o Filho, né, eu acho que a Bíblia inteira é um relacionamento que foi rompido entre o Pai e o Filho, lá no Gênesis, e a tratativa do irmão mais velho, que é o Cristo desde a eternidade, em reconciliar a humanidade, que é o filho mais novo, com o Pai. Então, Bíblia é família, Bíblia é pais e filhos separados por um adversário, né, que rouba, e aí o pai ama tanto que ele compra aquilo que já é dele mesmo, mas só para ser justo, para mostrar que ele tem caráter. Não, ele tem todo o direito, mas mesmo assim, não, mas é o que tem que fazer, então tá aqui, vou pagar. Mesmo sendo pai, já tendo direito, eu vou recomprar. Sim. Porque é meu filho, né? Então ele exerce justiça e amor ao mesmo tempo. Então, entender que o Espírito Santo, pelo menos para mim, é o próprio Pai, isso me habilita com uma coragem, não sei se eu posso usar a palavra unção, mas revigora a minha crença, revigora o meu ser. Que é uma pessoa a menos para eu me preocupar, né? Como se tivesse uma hierarquia, porque quantos de nós, vamos ser sinceros, né? Acaba colocando degraus, né? Como se o Pai estivesse aqui, Jesus estivesse aqui, o Espírito Santo estivesse aqui. Porque é natural do ser humano criar hierarquias, né? E transformar aquilo que a gente já leu, né? É o meu Espírito que eu vou colocar no coração de vocês. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus, né? Derramarei do meu Espírito, transformar isso numa pessoa, né? Eu acho que é muito pouco para explicar, né? A palavra também diz que Deus é Espírito, né? E que nós nos tornamos um com Ele em Espírito. Tem um texto que fala, aquele que se une a Deus se torna um em Espírito com Ele. Então, quando um profeta diz, assim diz o Senhor, ao mesmo tempo que é Ele que está falando, é o Espírito que está falando, é Deus que está falando, né? E não é o Deus Pai que está dando um recado para o Espírito Santo para falar para você e você falar isso em nome de Jesus. Fica muito complicado, sabe? Eu acho que fica muito mais simples e mais gostoso, mais dinâmico, mais
mais essencial, né? Que a gente está falando de espírito, a gente está falando de essência, algo que não dá para pegar, não dá para contabilizar. Então, na sua opinião, a Trindade seria uma forma de distanciarmos do conhecimento bíblico verdadeiro? Foi uma tentativa de deturpar o Evangelho? Distorcer ele? Eu diria que sim. É duro dizer isso, mas eu acredito que sim. Que Trindade não se explica. Trindade se retifica. Trindade se desmistifica. Trindade não se explica, Trindade se desmistifica. Porque quando eu crio todos esses sistemas, essas regras, e esse ora para um, ora para outro, né, e um está fazendo isso, outro está fazendo aquilo, eu vou tornando o evangelho muito complicado. É simplesmente o relacionamento de um pai com um filho. Jesus era o filho mais novo que teve a justiça que a gente não teve, e ele é o caminho, ele não é o destino final. A partir do momento que você aceita Cristo, você se torna cordeiro com Cristo, você se torna filho de Deus também, e tu tem que se relacionar direto com Deus, com o Espírito, dando as honras aos méritos ao irmão mais velho, Jesus Cristo, que é coautor da criação, veio por meio do que nós. É simples assim. Uhum. E a natureza de Cristo, existem teólogos que falam que Cristo seria um anjo e ele teve aparições também no Antigo Testamento. O entendimento dessa não trindade, teria algum nome? Dualismo? Seria como? Podemos chamar de dualismo. Nem sei se alguém teorizou isso. Pode ser que alguém já teorizou, ainda falando algo que já tem alguém que já escreveu bíblias sobre esse assunto, né? Uhum. Hoje é muito difícil inventar alguma coisa, né? Você está pensando um negócio que alguém já está criando, já criou, já pensou também em outras eras. Uhum. Muita coisa, difícil falar, nossa, isso é inédito, é inovador, é novidade, né? Mas o Apocalipse diz que que Cristo é a lâmpada de Deus. O que é a lâmpada, né? É a parte de fora que tem a luz retida do lado de dentro. Então, o único que tem 100% da porção, por isso que ele pôde repartir conosco, é o Cristo. E ele é o único que acessa esse lugar inacessível, né, do Deus inexplicável, indivisível e enfim. Então, a palavra anjo é melek, e melek é mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. E eu acredito sim que o anjo do Senhor, quando tem essa expressão, né, a gente chama de teofanismo, né, seria uma aparição de Cristo, de Deus em forma física, principalmente no Antigo Testamento isso acontece, né? Eu acredito sim que era o Cristo, que ele era esse agente de manifestação, né, com os profetas, com Moisés, enfim, com todos os personagens do Antigo Testamento. E tem texto para justificar isso também. É que agora eu não vou lembrar, eu não quero falar uma coisa que eu não sei, não lembro exatamente para dizer para você onde está, mas se você pesquisar, eu acho que em Isaías tem alguma coisa que fala a respeito disso, né, que ele era esse anjo do Senhor que se manifestava, né, o Cristo, né, que viria a ser o Cristo futuramente, né. E Isaías é o livro mais messiânico dos profetas que a gente tem no Antigo Testamento. Você tem muita coisa sobre a vinda do Messias, né, em Isaías, e um dia a gente pode falar também a respeito disso. Né? E esse anjo do Senhor não significa também que não acontece mais, né? As pessoas têm experiências, eu acredito em experiências pessoais, de pessoas que falam, eu tive um encontro com Jesus, né? Eu vi um anjo. Quando você tem uma experiência dessa, né, eu falo por experiência própria. Quando você tem uma experiência de ver um anjo, um ser de luz, né, normalmente é o padrão, é um ser de luz. Então você só vê uma fisionomia de luz, pura luz, como se fosse uma silhueta humana.
e você recebe uma voz, ouve uma voz, recebe uma mensagem. Se é o próprio Cristo, ou se é um outro anjo a serviço dele, porque eu acredito também que o céu é organizado, o céu não como uma organização mesmo, né? Não como uma região, um local, mas a estrutura celestial, ela tem anjos, né? A gente sabe que tem serafins, tem arcanjos, né? Tem classes de anjos. E eu acredito que os anjos, como mensageiros, eles têm funções e atribuições. Então, quando um anjo ele está sob uma ordem de Deus, de Cristo, enfim, executando alguma coisa, ao mesmo tempo que é o anjo que está executando, ele está cumprindo um mandato celestial, divino, de Deus. Então também é Deus, né? Se eu tenho uma empresa, né, e a minha empresa, e eu sou o diretor da empresa, e eu mando o motoboy fazer uma entrega, quem fez a entrega? Eu que sou o dono da empresa, a empresa ou o motoboy? A resposta: os três. Né? Um deu o comando, o outro foi lá e executou, e todos fazem parte da mesma organização. Então eu acredito que Deus trabalha dessa forma também, né? E o anjo do Senhor seria essa figura do Cristo manifestando, né? No Antigo Testamento, eu acredito sim. Sim. E se Jesus não é Deus, o que você acha que ele quis dizer ao afirmar que antes de Abraão existisse, eu sou, em João 8,58? Entraria justamente nisso aí que nós estávamos falando? Em nenhum momento eu disse que Jesus não é Deus. Uhum. Né? Mas eu entendo da seguinte forma. Na verdade, sim, né? Jesus é um Deus para nós. Uhum. Ele é um Deus para nós. Ele é o Senhor da humanidade. Tudo foi entregue à autoridade. Nós já falamos aqui que Deus entregou toda a autoridade para ele, né? Deu um nome que está acima de todo nome. Então, ele é coautor da criação. Ele é o Filho unigênito. Era o Filho unigênito que se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros. Então, Deus o fez e o colocou no mesmo patamar que ele. Então, a gente hoje pode dizer que Cristo é Deus. Mas Cristo foi criado, sim. E se isso vai ser polêmico ou não, Cristo não é superior ao Pai. Cristo não é superior ao Pai. O Pai o exaltou. Então, alguém o instituiu, alguém lhe deu poder, alguém lhe colocou todos, como a palavra diz, até que todos os inimigos forem colocados debaixo dos teus pés. Então, sim, ele é um Deus para nós, ele é a execução, né? Ele é o sacrifício perfeito que tira, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele é o nosso Salvador, porque foi ele que desceu, foi ele que não pecou, foi ele que morreu na cruz, ele tem o poder de nos dar esse dom da essência divina, né? O Espírito Santo, que é Deus, é a essência de Deus dentro de nós, né? Só que o Pai foi que planejou, que delegou, né? E que fez todas as coisas acontecerem segundo a sua palavra, porque o propósito de Deus não volta atrás vazio, né? A palavra que sai da boca de Deus executa o desejo do seu coração e o propósito para o qual ela foi destinada, né? Livro de Jó 42 vai dizer também, acho que é o versículo 9, alguma coisa assim, que os planos de Deus jamais não podem ser frustrados, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus planejou, e o Yeshua, né, o Cristo, antes mesmo de ser Yeshua, né, o Filho unigênito desde a glória no seio do Pai, foi o executor do projeto de redenção, que ainda está em vigor, né? E ao mesmo tempo que já aconteceu, porque para Deus tudo é uma coisa só. Ele não vive no Cronos, de cronologia, de relógio. Ele vive no Kairos. É um tempo que não tem essa volatilidade que a gente experimenta aqui no plano físico. Então essa explicação também explica o que
aconteceu em Isaías 9:6, que Jesus é chamado de Deus forte e Pai da Trindade. Como você interpreta esses títulos? Muito boa pergunta. Eu vou interpretar pegando o verbo. O verbo diz assim, ó, e ele será chamado, né? Ele será chamado. Ele será chamado. Então é uma profecia de como ele vai ser chamado. Então ele será Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, que vai casar com o texto que Deus o exaltou. Então Deus está profetizando ali que vai enviar um e ele será o Pai da eternidade. Por que ele é o Pai da eternidade? Não é porque ele e o Pai é a mesma pessoa. É porque ele é o cara que compra a humanidade para a eternidade. Ele é o cara que... O que o Pai dá? O Pai é o que concede, né? Então Jesus não é o que concede vida, ele se tornou espírito vivificante capaz de conceder vida. Então ele se tornou o Pai da eternidade. Se não fosse o Cristo, ninguém entrava mais de volta para o paraíso. Então, olha que coisa, cara. Então Deus está treinando o filho mais velho dele para receber a herança. Seria tipo isso? Olha, eu não sei se... Eu acho que ele já está bem experimentadinho já. Acho que ele já está fera já. E vai que realmente a gente está nos últimos episódios da humanidade, né? Então ele já... Se tá treinando, já foi uns 95% aí do treinamento, já foi, tá? Então, acho que é complicado falar que ele está treinando. Acho que é difícil afirmar isso. Mas... ele é o herdeiro, né? Ele é o herdeiro, não tem... A palavra diz que ele ia ficar satisfeito também. É que é difícil citar, me perdoem você que está assistindo, ouvindo isso, é difícil a gente citar de cabeça, só está escrito exatamente lá e tal. A gente vai lembrando das coisas que estão na Bíblia, às vezes a gente lembra do livro, a gente lembra do capítulo, às vezes a gente só lembra que está na Bíblia. Né? Mas se você dá uma googada aí, você vai achar. Vai falar que ele ficaria satisfeito do fruto do seu trabalho, né? Deve ser em Isaías também, né? Com certeza é em Isaías. Que ele ficaria satisfeito do fruto do seu trabalho, né? Então, ele executou o plano perfeito, né? O plano perfeito de Deus. Acredito que ele está satisfeito do seu trabalho, e vai ficar ainda mais, né? E é isso. Agora, que ele está sendo treinado, eu acho que não. Acho que o treinamento dele mesmo foi quando ele viveu em carne e osso, né? Sim. Porque o bicho pega é aqui embaixo, né? Se é que tem essa questão de... esse plano cartesiano, né? Se é cima, se é baixo. Eu não acredito em cápsulas, né? Uma realidade está inserida dentro de outra, que está inserida dentro de outra. Que nem a casca, a clara e a gema, né? Então a gente está aqui na gema, carne e osso aqui sofrendo, estamos aqui na gema, né? Você que é carioca, né? Carioca da gema. A gente está aqui debaixo do sol, né? Salomão já escreveu, né? Que não tem muito contentamento debaixo do sol, né? Então a gente está na gema. Aí a gente tem a clara, que é onde estão ali a dimensão do ar, que o ar não é só respiração, para mim é uma região celestial, uns potestades do ar, né? Fala que Satanás é o príncipe do ar, da potestade do ar, do governo do ar. Então eles estavam rodeando a terra. Estavam rodeando a terra como? É um ser espiritual. Estava no ar, rodeando a terra, quando foi se apresentar diante de Deus para acusar Jó, né? E aí depois você tem a terceira dimensão, da onde Satanás já caiu, já foi deposto, né? Que é o terceiro céu que Paulo vai escrever, e onde estão os anjos que não caíram, né? E aí já é um assunto para outro vídeo. Se quando a gente morre a gente já tem consciência e vai direto para esse terceiro céu onde os anjos estão, ou não, né? Mas tem esse outro ambiente, e nesse outro ambiente a figura divina, eu acredito que seja o Cristo, que é a lâmpada de Deus no terceiro céu, e esse acesso do Deus inexplicável, eu acho que é só a conexão mesmo do Cristo com o Pai. Eu acho que talvez nem os próprios anjos tenham esse touch a touch com o Pai. Eu acho que é tudo intermediado pelo Cristo. Isso aí eu só estou supondo, tá, gente? É bem complicado qualquer tipo de afirmativa aqui, que é um assunto que não tem muito base escrita para a gente entrar.
Então tem coisas que não competem ao homem. Eu acho que falar de trindade já está no limite do que a gente pode tentar entender. Qualquer coisa a mais do que isso já chama a ambulância interna. Porque fica maluca a pessoa. E como você entende o fato de que Jesus recebeu a adoração dos evangelhos, algo que na cultura judaica era reservado a Deus? Porque nele habitava plenamente o Espírito. Sim. E o Espírito é Deus. Sim. Então ele foi outorgado, é uma autorização. Ó, tu vai descer lá, tá? E tá aqui, ó. Tu tá levando aqui a minha procuração. Tu é Deus na terra, pode ir. Então ele era Deus na terra. O Filho do Homem tinha autoridade para perdoar o pecado também, né? Como eu falo, vocês acham que... Vocês estão achando que curar é maravilhoso, né? Saiba que o Filho do Homem também tem poder para perdoar pecados, né? Então ele tinha toda a procuração do Pai para exercer como se fosse Deus, realmente na Terra. E de fato foi e é, né? Porque foi outorgado, foi autorizado e delegado para ele. Recebeu isso daí, foi meritocrático. Uhum. Quando Cristo vem e vence e compra, né, e tira da mão do valente, do bandido, né, do saqueador, essas almas que estavam sujeitas ao pecado e à condenação, ele vence Satanás no mesmo nível, né? Porque como Deus, como um ser celestial não caído, todo poderoso, seria uma luta injusta. Então eu vou descer, eu vou entrar no teu campo de batalha, vou ser carne e osso, vou experimentar toda a tentação, você vai jogar todas as armas para cima de mim e eu vou mostrar para você que eu venço você, mesmo desarmado da minha glória. Então aí quando ele retorna para o céu, né, como essa dimensão, não como um andar. Ele retorna porque ele pode, né, e porque ele merece. Uhum. Né? Ele pode e ele merece, porque ele fez acontecer. Ele mostrou que ele é Deus, não só porque ele tem direito, mas porque ele pode. Talvez uma das acusações que ali no partido dos anjos, do sindicato dos anjos, né, que se rebelaram, talvez uma das acusações fosse o nepotismo. Não, a gente vai ter que adorar o Cristo, aí vai ter que ficar sujeito ao filho do patrão aí, só porque ele é o filho do patrão. Aí Jesus falou, vocês acham que vocês têm que me obedecer só porque eu sou filho do patrão? Então tá bom, vou virar homem ali e vou vencer vocês como homem. Tanto porque podia, legalmente, porque já era o filho, e ele mostrou que ele pode, que ele tem capacidade, que ele tem competência. Ele não está herdando a empresa só porque é filho do dono, mas porque ele é bom. Existem teólogos que falam que Cristo ele alcançou a sua excelência sem usar os atributos divinos, apenas usando os dons de um cristão. E então Cristo ele desceu à terra também para mostrar a excelência que ele tinha no trabalho, não apenas no título. Acredito dessa forma. Eu vou até usar aqui. A gente não tem claramente o autor definido do livro de Hebreus. Pelo jeito de escrever e principalmente a forma que assina no final do livro, que o Paulo tinha uma característica, né? A forma que ele terminava as cartas. Veja os últimos versículos de todos os livros escritos por Paulo, tem um jeitinho peculiar, como se fosse uma marca, uma assinatura dele. O último versículo sempre é meio parecido do final dos livros de Paulo, das cartas de Paulo, né? E o livro de Hebreus segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, eu acredito que é Paulo que escreveu Hebreus. Não podemos provar empiricamente isso, mas existe uma boa parcela de teólogos, estudiosos, arqueólogos que acreditam nisso. Então, eu acredito nisso também, né? Só que, falando num viés espiritual, é como se o livro de Hebreus, para mim, fosse o evangelho para os anjos. Porque os evangelhos é o plano de salvação, de redenção da humanidade, né? E o livro de Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo como homem
e acima dos anjos também. Então é para deixar claro que ele é Senhor não só de homens, mas também de anjos. O livro de Hebreus para mim tem essa função, como se fosse o evangelho para os anjos, né? A palavra diz que nós julgaremos anjos, né? Então também não tem nada que diz que anjo não pode pecar. Até por isso que eles caíram. Né? Até por isso que eles caíram. Melhor, não precisa estar escrito que anjo peca. O fato de ter anjo caído já prova por si só que anjo pode pecar. O único que não pode pecar é aquele que é santo, santo, santo. Até Cristo talvez poderia pecar. Você acha? E ele não pecou, por isso que ele recebeu... por isso que fala, e ele sofreu as dores... em tudo foi carne. tentado. Isso. E jamais pecou. Pecou. E aí, como ele não pecou, então tá bom. Então agora você vai receber aqui ele virou Super Saiyajin, né? Digamos assim, Jesus né? glorificado. Pra você que gosta de desenho aí, né? Ele fez o upgrade ali, e aí ele se tornou realmente, né? O Senhor. Então hoje, eu acredito que realmente ele não pode pecar, né? Ele é santo, 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 assim como o Pai. Mas isso ele conquistou. E quando Jesus ele vira Jesus glorificado, ele seria o intermédio entre o que ele era carnal e entre o que ele era espírito? O que seria o Jesus glorificado? Ele ressuscitou. Não se encontrou o corpo. Até hoje nunca foi encontrado o corpo. Se encontrar o corpo, a fé desmorona. Muita gente vai abandonar a fé, porque o que mais a âncora, né, da fé cristã é que ele ressuscitou. Se você encontra o corpo dele, você vai abrir prerrogativa para dizer que ele não ressuscitou, né? Então, se o corpo dele não foi encontrado e ele ressuscitou, então existe um corpo físico? Provavelmente sim. Só que Paulo vai escrever, por isso que também eu costumo comentar que a gente tem que ponderar o nível de confiabilidade do que está escrito. Não estou dizendo que a Bíblia não é inspirada, que tem texto que está errado, mas a gente tem que ponderar. Então, se tem alguma coisa que está conflitante, alguma coisa do Novo Testamento que conflita com o Antigo, vai estudar, vai procurar, que você pode achar o pelo do ovo. Você pode achar o pelo do ovo. Então, Paulo vai escrever que carne não pode herdar, né, a eternidade, né? Que o corpo é incorruptível. Qual é esse tipo de matéria que é do corpo incorruptível? Eu acho que entra naquele campo do que é demais pra gente tentar entender. Né? Porque a luz, ao mesmo tempo, você vê, você percebe, mas você não consegue pegar. Mas tem coisas tipo o escuro. Como é que você explica o nada? O vazio é difícil, né? Como nada é bem difícil de explicar. A luz já é mais fácil de explicar, né? A luz você percebe. Então, se esse corpo de Jesus é uma espécie de carne e osso que não envelhece, ou se é um corpo de luz, talvez seja um corpo de luz. Talvez esse seja um tipo de corpo de luz. E aí já vai entrar uma linha, mas então como é que vai ser o novo céus e nova terra? Aí já entra... A gente já deve estar... Já passou de 1 hora isso aqui, provavelmente, né? Deixa eu ver aqui, Abel. Então a gente não vai finalizar nunca, né? Não que tenhamos pressa de finalizar. Mas qual é essa composição corpórea é bem difícil. E já que a gente está proseando, né? Vamos devagar um pouco. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Eles eram discípulos de Jesus, sim ou não? Sim. Sim. Eles conheciam a fisionomia de Jesus? Agora eu não lembro. Se eles eram discípulos de Jesus, pô. Sim. Conhecia, né? Conhecia a fisionomia de Jesus. Aí Jesus ressuscita, anda dos caras aqui, a gente tá em Itajaí. Ele anda dos caras com um cara a pé de Itajaí até Balneário, na linha reta ali, vai seguir na BR ali. Anda, sei lá, 1 hora a pé com Jesus. E não reconhece Jesus. Qual que é a matéria desse corpo
de Jesus ali. Talvez Jesus fosse realmente o corpo dele real, ou Jesus ressuscitou nesse corpo transcendental, um corpo de luz, e assume a fisionomia que bem entender. Porque Deus não tem aqueles filmes de Hollywood que Deus aparece como um mendigo, pra testar a piada do outro. Deus aparece como um pássaro, aparece de diversas formas. Sim. Então, como é exatamente essa forma desse corpo é uma grande interrogação, né? Eu já tive umas experiências, um mendigo, já falei isso com você, né? De mendigo desaparecer assim na minha frente, do nada. Não do nada, mas tá aqui na minha frente, conversei com ele, virei as costas, virei o rosto de novo, e o camarada sumiu. E é de arrepiar dos pés à cabeça, assim, falar, meu Deus, era Jesus, era Deus, era um anjo, era alguma coisa que não é normal, não é natural, terreno, explicável o que aconteceu aqui. Então, acredito que Jesus ressurreto, ele tem esse poder de transmutar a matéria, assumir a forma que bem entender. Né? Talvez até os outros anjos tenham esse poder, né? Porque a palavra vai dizer que Satanás ele se faz de anjo de luz, né? Se possível, ele enganaria até os escolhidos. E até nós mesmo, que é carne e osso, a gente consegue ser duas caras às vezes, né? Sim. Então imagina com poderes espirituais não presos à matéria. É um campo muito, muito louco de se estudar. Quando Jesus fala que vocês fariam obras maiores que a minha, que tipo de obras seriam essas? Faríamos e fizemos como humanidade, como cristãos, né? Porque Jesus alcançou quantas pessoas na sua mensagem? Hoje um pregador midiático, né? Vamos pegar alguém aqui que não vou gerar problema com ninguém. Vamos pegar o Billy Graham, já partiu para a eternidade, né? Já. Super famoso. Isso. Quantas vidas ele levou Ele lotava. para Deus, né? Lotava. Quantas vidas confessaram a Cristo através das mensagens dele?